Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. O último trem. Em uma pequena cidade, cercada por florestas densas e colinas sombrias, havia uma lenda antiga que assombrava os moradores. O último trem. Diziam que em noites de lua cheia, um trem antigo surgia nas trilhas, mesmo que não estivesse programado para passar. Aqueles que se atreviam a embarcar nunca mais eram vistos. Os moradores contavam essa história com medo e respeito, alertando os jovens sobre os perigos desse trem enigmático. Certa noite, Miguel, um jovem curioso e cético, decidiu investigar a lenda. Ele sempre foi fascinado por histórias de terror, mas nunca acreditou que houvesse verdade nelas. Armado com sua câmera e uma lanterna, Miguel dirigiu-se à estação abandonada, onde as lembranças do passado ainda pairavam no ar. O local estava coberto de folhas secas, e as sombras das árvores se alongavam sob a luz da lua, criando uma atmosfera sinistra. Às 23h59, um som distante começou a ecoar pelo vale. Era o assobio de um trem, profundo e reverberante, que cortava o silêncio da noite. Miguel, surpreso e intrigado, observou as trilhas, esperando ver algum sinal do que poderia ser. Para sua surpresa, um velho trem a vapor apareceu, suas luzes brilhando intensamente no escuro. A locomotiva parecia a saída de um pesadelo, com fumaça negra e sombras que dançavam ao seu redor. Sem pensar duas vezes, Miguel subiu a bordo. Ao entrar, o ambiente parecia congelado no tempo, decorado como se estivesse nos anos 50, com bancos de madeira polidos e cortinas de veludo desgastadas. Mas algo estava claramente errado. O trem estava deserto, e um silêncio aterrador dominava o lugar. O ar estava impregnado de um cheiro de mofo e fumaça antiga, como se os passageiros tivessem partido há muito tempo. À medida que o trem avançava, Miguel começou a sentir uma presença estranha ao seu redor. As luzes piscavam intermitentemente, e em um instante, ele viu rostos pálidos nas janelas, olhando para ele com olhos vazios. O pânico começou a tomar conta de seu ser. Ele correu até a porta, mas estava trancada. Desesperado, Miguel tentou lembrar-se das histórias sobre o trem e aqueles que entravam no último trem e não podiam sair. Decidido a enfrentar seus medos, ele caminhou até a cabine do maquinista. O que encontrou lá o deixou paralisado. Um homem idoso, de cabelos grisalhos e olhos vazios, olhou para ele e sorriu, um sorriso que não transmitia calor, mas sim um profundo vazio. "Você é o próximo", disse o maquinista com uma voz rouca que ecoou na cabine. Desesperado, Miguel pulou da cabine e começou a correr pelo corredor do trem. O barulho dos trilhos parecia aumentar, e o trem desacelerava, mas ele percebia que não estava mais na cidade. Era um lugar sombrio, com árvores retorcidas e névoa densa, como se tivesse sido transportado para outro mundo. Ele saiu e correu, ouvindo o trem assobiando ao longe. Quando olhou para trás, viu que o trem tinha desaparecido, mas o som do assobio ainda ressoava em seus ouvidos. As noites passaram, e a cidade ficou em alvoroço com o desaparecimento de Miguel. As pessoas começaram a relatar visões do jovem, agora um viajante perdido, perambulando pela estação abandonada. Ele estava preso em um ciclo eterno, à espera de novos incautos que se atrevessem a embarcar no último trem. Os moradores, amedrontados, começaram a evitar a estação e a falar em sussurros sobre a lenda que nunca deixaria de assombrar a cidade. Uma noite, um grupo de adolescentes decidiu desafiar o medo e investigar a estação. Com lanternas em mãos, eles entraram no local, lembrando-se das histórias que seus avós contavam. Ao chegarem à plataforma, perceberam que a estação parecia ainda mais sombria do que antes. As paredes estavam cobertas de musgo, e a madeira rangia sob seus pés. Quando os jovens se aproximaram da linha do trem, ouviram o mesmo assobio que Miguel ouvirá. Uma sensação de pavor os envolveu, mas eles estavam determinados a descobrir a verdade. Com o coração acelerado, os adolescentes entraram na cabine do maquinista. Ao fazerem isso, uma brisa gélida percorreu o espaço, e um grito ecoou, como se as almas do trem estivessem se unindo para diverti-los. Em meio ao caos, um dos adolescentes, Clara, começou a ver as sombras se aglomerando ao seu redor.
Ela viu Miguel, mas ele estava diferente, com uma expressão de desespero em seu rosto. Vocês não deveriam estar aqui. Não entrem no trem. Ele gritou, mas sua voz era abafada pelo som ensurdecedor do trem apitando. Quando o trem apareceu, Clara sentiu uma conexão com Miguel. Ele era um alerta para ela e para seus amigos. Decidindo que deveriam ajudar, Clara começou a puxar seus amigos, mas as sombras pareciam agarrá-los. O trem estava se aproximando, e a porta se abriu lentamente. Miguel fez um gesto desesperado, tentando alertá-los para o perigo. Clara e os outros conseguiram escapar, mas não sem cicatrizes. O último trem desapareceu na escuridão, levando consigo a lenda de Miguel e a história de um jovem que ousou desafiar o destino. O que restou foram ecos de advertências e visões de um futuro que poderia ser sombrio. A partir daquele dia, a cidade aprendeu a respeitar as lendas e os mistérios que cercavam o último trem. As noites de lua cheia tornaram-se momentos de reflexão e respeito por aqueles que haviam desaparecido, e os jovens passaram a se reunir para contar histórias, nunca esquecendo a advertência de Miguel. O último trem continuava a passar, e a lenda persistia, deixando os moradores em um estado de constante alerta. O fantasma da ferrovia. Na década de 1980, uma tragédia ocorreu em uma ferrovia que cruzava uma floresta densa e isolada. Um trem de carga, transportando materiais perigosos, descarrilou devido a uma falha mecânica, resultando em um desastre que matou todos a bordo. Desde então, os moradores da região relataram aparições de um fantasma que perambulava pelas trilhas, clamando por vingança e buscando justiça por suas almas perdidas. Anos depois, uma equipe de filmagem composta por jovens documentaristas decidiu investigar a história. Eles queriam criar um documentário sobre o acidente e as lendas que o cercavam. Chegando à ferrovia à noite, a equipe montou suas câmeras e começou a gravar. O ambiente era tenso, e o som dos grilos era o único ruído que preenchia o ar. À medida que a equipe começou a explorar os trilhos, uma estranha sensação de serem observados começou a se intensificar. Os membros da equipe começaram a sentir um frio inexplicável, e uma sombra parecia acompanhar seus movimentos. Durante a filmagem, uma das câmeras capturou uma figura espectral no fundo, uma mulher com um vestido branco, com os olhos vazios e tristes. A equipe ficou em choque. Um dos membros, Clara, decidiu seguir a figura. Com coragem, ela caminhou pelos trilhos, enquanto os outros a chamavam para voltar. Clara estava hipnotizada, sentindo uma conexão inexplicável com o espírito. Ela não poderia simplesmente ignorar aquela presença. Ao se aproximar da mulher, Clara perguntou: "Por que você está aqui?" A mulher respondeu em um sussurro: "Meu amor, ele ainda está aqui." Clara compreendeu que a mulher estava procurando seu amante, que havia morrido no acidente. Em um momento de empatia, ela decidiu que iria ajudá-la. A equipe decidiu realizar um ritual de despedida, pedindo que o espírito encontrasse paz. No entanto, algo deu errado. O vento começou a uivar, e a temperatura caiu abruptamente. A mulher gritou e desapareceu em uma nuvem de fumaça, deixando um rastro de desespero no ar. Desesperados, a equipe tentou fugir, mas os trilhos pareciam intermináveis. A escuridão os envolvia, e a sensação de claustrofobia aumentava. Um trem começou a se aproximar, mas não era um trem comum. Era uma miragem, iluminado por luzes estranhas, e dentro, Clara viu rostos conhecidos, as almas dos mortos que nunca deixaram aquele lugar. Na manhã seguinte, a equipe foi encontrada, mas Clara nunca foi vista novamente. Os moradores disseram que ela agora fazia parte do fantasma da ferrovia, eternamente presa em busca de amor e justiça. O documentário que planejavam fazer tornou-se uma advertência para todos, e a ferrovia estava assombrada, e aqueles que ousassem se aproximar poderiam se perder para sempre. A história de Clara e sua equipe se espalhou pela cidade, tornando-se uma lenda contemporânea. Nos meses seguintes, novos jovens começaram a explorar a ferrovia, atraídos pela curiosidade. Mas, a cada nova durante uma noite de lua nova, um grupo de 5 amigos decidiu testar a lenda.
Eles tinham ouvido sobre Clara e a equipe de documentaristas, e estavam determinados a capturar a presença do fantasma em vídeo. Equipados com lanternas, câmeras e um espírito aventureiro, eles chegaram à ferrovia, prontos para enfrentar o desconhecido. Enquanto se aventuravam pela floresta, a atmosfera parecia diferente. O ar estava denso e carregado de uma eletricidade estranha. Ao chegarem aos trilhos, notaram que tudo estava em silêncio, exceto pelo sussurro do vento. A lua estava oculta atrás de nuvens escuras, e a escuridão os envolvia como um manto pesado. Os amigos começaram a filmar, rindo nervosamente e fazendo piadas sobre o fantasma. No entanto, à medida que a noite avançava, a tensão crescia. O ambiente parecia vivo, e sombras dançavam ao redor deles. De repente, um grito cortou o ar. Um dos amigos, Rafael, tinha visto algo nas sombras. Era uma mulher. Ela estava lá, atrás das árvores. Ele exclamou, olhando ao redor com medo. Os outros amigos riram, achando que ele estava apenas brincando. Mas quando eles se viraram para olhar, sentiram um frio intenso que fez seus pelos se arrepiarem. Uma figura pálida apareceu, vestida de branco, com um olhar profundo e triste. A mulher começou a se aproximar, e os amigos ficaram paralisados. Era o mesmo espírito que Clara havia encontrado. Mas agora havia uma sensação de urgência no ar, como se ela estivesse tentando transmitir uma mensagem. Os amigos, apavorados, começaram a recuar lentamente, mas a mulher parecia atraí-los para mais perto. Me ajudem a encontrá-lo. Sua voz era um eco distante, mas cheia de desespero. As palavras ressoaram em suas mentes, e algo dentro deles começou a se despedaçar. Eles perceberam que o espírito estava preso entre dois mundos, aguardando que alguém ajudasse a libertá-la e seu amante perdido. O grupo decidiu que deveriam fazer algo. Lembrando-se do ritual que Clara e sua equipe haviam tentado realizar, começaram a se reunir em círculo. Com medo, mas determinados, eles começaram a falar em voz alta, chamando as almas dos mortos e pedindo que encontrassem paz. À medida que falavam, o ambiente mudou. O vento uivava, e as luzes da câmera começaram a falhar. Era como se a própria ferrovia estivesse reagindo ao chamado deles. O espírito da mulher começou a brilhar intensamente, e os amigos sentiram um calor inexplicável ao seu redor. Era um momento de conexão, e eles perceberam que a mulher não estava sozinha, ela estava cercada por outras almas. No entanto, a energia crescente começou a se transformar em uma tempestade. Os trilhos começaram a tremer, e um trem fantasma surgiu nas sombras, iluminando a cena com uma luz sobrenatural. Os amigos sentiram uma onda de medo, mas sabiam que não podiam recuar. Eles continuaram a chamar por paz, segurando as mãos uns dos outros. O trem parou, e os espíritos começaram a se manifestar, um a um. O amante da mulher apareceu, um homem com uma expressão triste, mas serena. Os dois se encontraram, e uma onda de emoção tomou conta do grupo. O amor deles transcendeu a morte, e a conexão entre os espíritos era palpável. Obrigado por me trazer de volta, disse a mulher, e com essas palavras, um raio de luz envolveu todos eles. Em um instante, o trem desapareceu, e a ferrovia ficou em silêncio. O espírito da mulher e seu amante finalmente encontraram a paz que buscavam. Os amigos, exaustos e atordoados, perceberam que haviam se tornado parte de algo muito maior. O que antes era apenas uma lenda se tornará uma realidade. Ao saírem da ferrovia, a sensação de liberdade os envolveu, mas não sem um profundo respeito por aqueles que haviam encontrado ali. Eles nunca esqueceriam a experiência e como haviam ajudado a libertar os espíritos. O trem da morte. Na década de 1950, um trem de passageiros cruzava uma região remota quando, de repente, ocorreu um acidente horrível. O trem descarrilou e caiu em um vale profundo, levando consigo os sonhos e vidas de dezenas de pessoas. A tragédia deixou marcas profundas, e a história do trem da morte logo se tornou uma lenda local, advertindo os viajantes sobre os perigos de cruzar as trilhas abandonadas. Anos mais tarde, um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar as ruínas do acidente.
Eles ouviram falar das almas perdidas que ainda vagavam pelo local, buscando vingança e justiça. Armados com lanternas e câmeras, eles chegaram à cena do acidente ao cair da noite. O ambiente era sombrio, e as árvores pareciam sussurrar segredos ao vento. Enquanto exploravam as ruínas, começaram a sentir uma presença estranha. Os gritos de pavor das vítimas ainda ecoavam nas sombras, e os jovens começaram a ver visões de passageiros desaparecidos. A tensão aumentava à medida que cada um deles começou a sentir o peso da história que cercava o local. Um dos jovens, Ana, começou a ver flashes do acidente em sua mente, o trem descarrilando, os gritos de desespero e o desespero dos que estavam a bordo. Ela percebeu que as almas estavam presas ali, esperando por alguém que as ajudasse a encontrar a paz. Com coragem, Ana decidiu se aprofundar na floresta em busca de respostas. Ao se afastar do grupo, ela entrou em um antigo vagão do trem, coberto de ferrugem e com sinais de uma tragédia. Dentro, as paredes estavam marcadas por mãos em desespero e imagens de rostos pálidos que pareciam olhar para ela. Uma atmosfera pesada envolveu Ana, e ela começou a sentir uma presença familiar. Ajude-nos! A voz ecoou em sua mente, fazendo seu coração disparar. Era a súplica dos que haviam morrido no acidente, e ela não podia ignorá-la. Decidindo que precisava ajudar, Ana retornou ao grupo e compartilhou sua experiência. Os jovens formaram um círculo, segurando as mãos enquanto se concentravam nas energias ao seu redor. A atmosfera tornou-se mais densa, e as vozes começaram a ecoar, aumentando o pânico entre eles. Mas Ana os encorajou a continuar. Eles só querem paz, disse ela. De repente, uma luz começou a brilhar no centro do círculo. Os jovens sentiram uma onda de energia percorrendo seus corpos. As almas dos passageiros começaram a aparecer, uma a uma, cercadas por uma luz etérea. Os rostos que antes estavam atormentados agora mostravam um semblante de alívio. Obrigado, disse uma voz feminina, e Ana sentiu uma conexão instantânea. Era uma das passageiras, e a emoção na voz dela fez o grupo tremer. As almas estavam se libertando, agradecendo aos jovens por ajudá-las a encontrar a paz. A atmosfera se transformou, e a floresta começou a vibrar com uma energia positiva. A luz cresceu, envolvendo todos, e o grupo sentiu uma onda de calor e amor. As almas começaram a desaparecer, mas não sem deixar uma última mensagem, e a vida é preciosa. Não a desperdicem. Assim que a última alma se foi, o trem do acidente se dissipou em uma onda de luz. Os jovens, ainda atordoados pela experiência, perceberam que o local tinha mudado. As árvores, que antes pareciam sombrias, agora estavam iluminadas pela luz da lua. O peso que sentiam havia desaparecido, e eles sabiam que tinham cumprido uma missão importante. Ao voltarem para casa, eles sabiam que a lenda do trem da morte não era apenas uma história de terror, mas uma lição sobre empatia e amor. As almas finalmente estavam em paz, e os jovens se tornaram os guardiões daquela história, transmitindo-a para as próximas gerações, para que nunca se esquecessem do poder de ajudar os que estavam perdidos.